Muito bem, pessoal, então o negócio é o seguinte, tá? Uma das coisas mais importantes que um trader deve ter em mente é a necessidade constante de estar sempre se atualizando e sempre lendo e sempre se informando. Então, para isso eu montei uma lista de quais seriam os livros desde o zero, ou seja, o cara que não sabe absolutamente nada, até o cara mais avançado, para que ele possa dessa maneira ir evoluindo na sua linha de aprendizado, na sua linha de conhecimento. Tá? E dessa forma, então, uma sequência bem didática de como estar realmente montando as diferentes formas de estudo de vocês. Tá? Eu entendo que ler é uma das melhores maneiras de nós aprendermos o que está acontecendo, logicamente, que é o mesmo ponto em que nós vamos ter que investir na nossa educação como traders. Muito bem, então este é o primeiro livro que eu recomendaria para as pessoas que querem começar a aprender a ler um gráfico. Então o cara quer começar a aprender análise técnica, ele não sabe nada de análise técnica, ele não sabe nada do que é um gráfico, o que forma um gráfico, como é que funciona um gráfico, como é que é lido um gráfico. Então o livro do John Murphy é, logicamente, o ponto de início de qualquer trader que esteja interessado em aprender sobre análise técnica, sobre ler um gráfico. Technical Analysis of the Financial Markets. Esse livro é o início da nossa caminhada como traders. Logo após termos lido esse livro, nós entramos no How to Make Money in Stocks. É um livro escrito por um sujeito chamado William O'Neill. William O'Neill ele faz vários estudos aqui e ele apresenta diferentes sistemas operacionais para os mais diversos tipos de modelos de trading. Tá? Então aqui entra o segundo passo da nossa evolução como leitores dentro do mercado. Tá? Logo após o How to Make Stocks, a gente entra no terceiro livro. O livro escrito pelo Kirkpatrick, Technical Analysis. Tá? Technical Analysis, a fonte completa para mercado financeiro. O que eu gosto desse livro? É que esse livro ele aborda alguns pontos que não são abordados nos anteriores. Por exemplo, quais são as correlações dos diferentes setores? Qual é o setor que costuma subir primeiro no mercado em alta? Qual é o setor que costuma cair primeiro no mercado em baixa? Qual é a influência da taxa de juros em cima do mercado? Qual é a influência da economia mundial em cima do mercado? Como é que funcionam os diferentes modelos operacionais nos mais diversos períodos? Esse é um livro mais denso, tá? Ele é bem mais denso, a quantidade de páginas aqui começa a aumentar mais ainda. Tá? E talvez não fosse absolutamente indispensável se o cara já conseguiu ler os dois primeiros. Logo após ter lido estes, eu recomendaria que a maior parte das pessoas começasse a estudar modelos seguidores de tendência, porque nós estamos dentro de um mercado de tendência de alta. E os modelos do Michael Covel nesse cenário, especialmente o Trend Following, livro do Michael Covel, na minha opinião, é a bíblia para todas as pessoas que querem desenvolver sistemas operacionais que operam em cima de modelos seguidores de tendência. Tá? Trend Following, Michael Covel. A gente entra em um trader um pouco menos conhecido pela maior parte das pessoas, mas que eu entendo talvez um dos melhores traders da atualidade, Robert Miner. Ele escreveu 2 livros que eu considero muitíssimo interessantes de serem lidos e praticamente fundamentais de serem lidos por traders que têm o objetivo de trabalhar volatilidade. O primeiro livro dele é Dynamic Trading. Tá? Esse livro foi escrito em cima de técnicas de projeção no preço, projeção no tempo, projeção de zonas de suporte, zonas de resistência. Lendo esse livro a pessoa consegue entender quando que uma tendência tem uma grande probabilidade de estar terminando, quando que existe uma boa possibilidade de nós estarmos encontrando um topo ou um fundo de um mercado e com isso localizar zonas específicas de tempo de tomada de decisão de quando comprar ou vender um determinado papel. Gosto muito dos livros do Miner. E logo depois desse livro, ele publicou esse segundo livro, High Probability Trading Strategies, que é um livro que, associando com as técnicas do primeiro, ele fica absolutamente perfeito. Depois eu vou abordar um pouquinho a técnica que ele apresenta nesse livro, porque ele utiliza muito estocástico para as operações dele, e eu vou querer falar um pouquinho sobre isso em um vídeo específico, as técnicas apresentadas neste livro, High Probability Trading Strategies, do Robert Miner. Este outro livro que vocês estão vendo aqui,
Long-Term Secrets to Short-Term Trading, logicamente é um livro que tem que ser lido por qualquer trader. Na verdade, todos os livros do Larry Williams valem muitíssimo a pena serem lidos. Ali a gente tem sempre uma grande quantidade de boas informações de técnicas e táticas de trading. Saindo desses 3 livros, nós entramos em um autor que eu também gosto muito, que é o John Crane. O John Crane, nesse livro Unlocking Wealth, ele apresenta todas as táticas e técnicas dele para localizar zonas de suporte, resistência e mesmo de inflexão de mercado no tempo, o que é algo extremamente interessante. Poucos autores comentam sobre isso, como localizar pontos de inversão no mercado no tempo. E aqui ele fala bastante sobre isso, e ele utiliza uma ferramenta que eu considero fantástica de ser utilizada, que é basicamente o tridente de Pitchfork, que é uma das melhores ferramentas de análise técnica que poucas pessoas utilizam, poucas pessoas falam sobre ela ostensivamente dentro do mercado. Além do livro do John Crane, esse aqui já não é bem um livro para ser lido de cabo a rabo, o Encyclopedia of Chart Patterns. Ele é um livro mais de consulta, escrito pelo Thomas Bulkowski. Nesse livro, em cada capítulo, ele descreve os diferentes padrões complexos que existem. Por exemplo, aqui funciona um retângulo, aqui funciona um triângulo simétrico, uma cunha descendente, uma cunha ascendente. Mas mais apenas do que apenas descrever os padrões complexos, ele apresenta a estatística de resultado, de nível de acerto de cada um desses padrões complexos. Então, qual é o nível de acerto de uma cunha descendente no S&P 500 em 500 anos? Qual que é o nível de acerto de um triângulo ascendente, de um triângulo descendente, de um duplo fundo, de um duplo topo? Ele apresenta, então, como localizar esses padrões e apresenta exatamente a estatística e resultado observado em cada uma delas, para que a gente consiga, então, consolidar ainda mais nosso conhecimento em cima de padrões complexos de análise técnica. Logo após esse livro, a gente começa a entrar em livros um pouco mais exóticos. Esse livro, escrito pelo Jesse Stein, Insider Buy Super Stocks, as super leis que fizeram com que eu transformasse $46 mil em 6,8 milhões em 28 meses. O autor aqui ele apresenta... Primeiro ele começa falando um pouco sobre aspectos emocionais, aspectos mentais de trading, que são bastante interessantes, mas logo em seguida ele entra realmente no gráfico, apresentando as táticas e técnicas que ele utiliza para localizar os pontos de ações explosivas ou de movimentações explosivas que possam aparecer dentro do mercado. É um livro bastante interessante, pena que ele só existe em hardcover, ele não existe em e-book, tá? Mas é um livro que vale a pena sim entrar, ter na sua biblioteca, porque ele vai adicionar uma grande quantidade de informações para vocês. Bom, agora a gente entra em técnicas um pouco mais exóticas. Quem gosta de Ishimoku, quem gosta de nuvens, esse livro do David Beckett talvez seja o melhor livro escrito a respeito dos gráficos que usam o Ishimoku e usam as nuvens. Tá? E é uma técnica muitíssimo utilizada no Japão, e talvez esse seja o melhor livro escrito a respeito. Pena que é caro, pena que é extremamente caro, tá? Mas é um livro que realmente vale muito a pena. Eu diria que para as pessoas que querem se especializar em Ishimoku, especializar nas técnicas de nuvem, sem dúvida alguma, esse aqui é um must read, uma leitura obrigatória. David Linton. Quem quiser se especializar em ciclos de mercado, tá? E quiser aprender um pouquinho mais sobre timing de mercado, tá? Aí o livro mais indicado para isso seria o Mastering Hurst Cycle. Esse é um livro bastante interessante, escrito pelo Christopher Grafton, onde ele fala basicamente como é que ele localiza os pontos de inflexão no tempo de diferentes modelos. Quando é que ele entende que uma tendência está terminando, quando é que ela está começando, quando é que está iniciando um novo movimento. É realmente bastante interessante a forma como ele faz isso e como ele apresenta isso no livro dele, Mastering Hurst Cycle. E aqui nós já estamos entrando em áreas bem mais avançadas de mercado, né? E daí a gente começa a entrar naquilo que eu acho que é o desenvolvimento natural de todo e qualquer trader. Todo e qualquer trader começa trabalhando modelos subjetivos, e à medida que ele vai evoluindo na sua atividade de trader, ele vai se tornando cada vez mais objetivo. E aí os dois últimos livros que eu recomendaria para os amigos são livros focados em modelos quantitativos, modelos algoritmos matemáticos e modelos focados em sistemas completamente lógicos. E aqui então os dois melhores livros que eu já li sobre o tema: Análise Técnica Baseada em Evidências, escrito pelo David Aronson,
É um livro fantástico de ser lido. Ali a gente começa a entender como é que a gente pode fazer bons backtests, como é que a gente pode testar se a metodologia é válida ou não para dar dinheiro, como é que a gente pode verificar se uma determinada técnica de trade, se um determinado sinal de trade é efetivo ou não, se ele tem uma probabilidade de dar lucro ou não, se ele tem uma expectativa matemática positiva ou não. Tudo isso é ensinado nesse livro, Análise Técnica Baseada em Evidência. Eu gostaria de ter lido esse livro lá em 98, quando eu comecei no mercado, teria me poupado muito dinheiro. Eu não teria utilizado muitos sistemas que hoje eu sei que são bobagem, que não funcionam, tá? Então esse livro teria me salvo muito dinheiro se eu tivesse lido lá em 98. E aqui talvez o último livro mais forte em cima dessas táticas, em cima dessas formas de criar modelos algorítmicos, que é o livro do Kevin Davey, tá? Construindo sistemas algoritmos de trading. Tá? E aqui ele fala desde data mining, até mesmo passando por simulações de Monte Carlo, como é que a gente pode utilizar isso para nos ajudar em termos de trading. Tá? E aqui, obviamente, é o ponto mais avançado dentro da análise técnica. Isso já chama análise quantitativa de mercado. Então, com esses 14 livros, a pessoa tem realmente uma grande probabilidade de desenvolver táticas e técnicas que sejam extremamente interessantes. E aí, por último talvez, um último autor que vale muito a pena ser lido é esse sujeito aqui, Larry Connors, tá? Que também utiliza muito o IFR2. Tá? Mas todos os livros do Larry Connors, esse aqui, Short Term Trading Strategies, fantástico, muito bom, muito bom. Bollinger Bands, Trading Strategies That Work, muito bom de ser lido. Esse aqui, Comprar o Medo e Vender a Ganância, são livros mais avançados, são livros mais focados em sistemas operacionais. Mas esses três aqui entregam realmente sistemas operacionais que têm expectativa matemática positiva e que dão dinheiro, o que é algo raro, extremamente raro. A maior parte dos livros que a gente lê por aí simplesmente não entregam conteúdos que realmente dão dinheiro. Esses três aqui entregam, tá? Esses últimos três aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês, que tenha sido útil no sentido de desenhar toda a bibliografia que vocês possam daqui para frente estar estudando e que vocês possam ir comprando eles aos pouquinhos. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, até mais.